Pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre cinema e estão com a gente aqui no estúdio da Inova uma pessoa que é diretor de cinema, começou na arte circense, a família vem disso também, né? E também a Rafaela Adalstein, acertei? Acertei. Bom dia, Rafael, tudo bem contigo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inova, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo aqui, a gente conversou essa semana brevemente, né, e já conseguimos aí alinhar uma entrevista. E Oscar Zinelli, que vai trazer aí, apresentou para a sociedade Nova Petropolitana de Empresários um projeto, ao que tudo indica, vai acabar tudo em samba, é isso? Então, bom dia. Bom dia, tudo bem contigo? Ouvintes aí da Inova Multi, parabéns pela estrutura, obrigado pela recepção aí calorosa. E bota calorosa, porque está abafado realmente aqui na região, né? Mas vai para São Luís Gonzaga que tu vai ver o que é calor. Exatamente, eu sou gaúcho, né? A gente vem para a Serra do Rio Grande do Sul, sempre espera um clima um pouquinho mais ameno, mas o verão está brindando a gente aí com bastante calor esse ano. Mas enfim, o que eu vim aqui trazer para o prefeito Daniel, eu vim trazer para o secretário de turismo também, para a parte de comunicação, são justamente as ações culturais que a gente quer trazer para Nova Petrópolis agora em 2026, através de workshops de comunicação e expressão, através de uma linguagem de comunicação assertiva e também trazendo aí um grande musical infantil e adolescente que é uma remontagem, uma releitura do Aladim. Isso para 2026 também, que está iniciando com a nossa participação no Carnaval no Rio de Janeiro, onde a gente vai levar o nome de Nova Petrópolis, de alguns empresários também, algumas empresas parceiras para fazer ali um marketing de posicionamento. Bacana, então. Vamos deixar para falar mais para o final, então, essa questão do samba e do carnaval. É bem bacana aí. Ontem eu lembrei do carnaval, eu vi nos vídeos aí a Paola Oliveira dançando e eu pensei, olha que arte bonita que a gente tem, né? Hoje a gente fala, a música é o que... É a linguagem universal, né, que a gente tem, e eu acho que a nossa identidade está justamente no samba, no pagode, principalmente no samba carnavalesco, né, que é o maior espetáculo da terra. Então, é importante a gente valorizar, né, e aonde tem cultura germânica também pode ter samba, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Faz parte, né? Faz parte também, né, a cultura brasileira. Deixa eu perguntar para ti, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, tu tem uma relação bastante próxima também aí com o nosso Festival de Cinema de Gramado, não é mesmo? Então, o Festival de Cinema de Gramado é uma dos meus vícios. Eu digo que a gente fala que é uma cachaça, né? Assim como o audiovisual. O Festival de Cinema sempre está com muito carinho. Eu sempre levo o Festival de Cinema a todos os lugares do país onde eu trabalho. Acabo sendo um grande divulgador do Festival de Cinema, justamente por esse amor à arte, por esse engajamento que eu tenho. As pessoas que seguem o meu trabalho sabem que eu já reabri teatros, cinemas fechados, também em função da pandemia que nós tivemos aí do Covid. Então, é um amor justamente porque vem de berço. Minha família é circense, meus avós, né, artistas, meus pais artistas de circo. Então, eu trabalhando desde que eu me entendo por gente, viajando, conhecendo a América Latina toda, participando de programas de televisão, desde muito bebê, com 4 anos de idade, enfim. Né, cresci nesse meio lúdico, viajava, estudava uma semana em cada escola, fazia grandes participações, tive a oportunidade de entrar de mãos dadas com os Trapalhões na chegada do Papai Noel no Maracanã, participava dos programas do Silvio Santos, do Quanto Vale o Show com o saudoso Pedro de Lara, que maravilha, enfim. A galera mais jovem tá perdida, não sabe o que é isso, né? Mas a galera mais velha aí sabe, com certeza vai ser muito saudosa aí, trazendo essas memórias. Então, por respeitar a arte, por viver da arte desde que nasci, eu trabalho muito engajado. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha aptidão, digamos assim, um talento natural para poder me comunicar bem com as pessoas. Então é isso que eu ensino hoje através dos meus workshops, essa comunicação assertiva, sem traumas, sem crenças, porque para mim um dos segredos do sucesso é a boa comunicação. E eu trabalho de forma muito transparente. Então, se eu sei e fez bem para a minha vida, para a minha caminhada, por que não compartilhar isso que deu certo para mim, para os outros também, né? Inclusive, em Gramado, tu desenvolve um projeto, workshops, intercâmbios que promove aí, projeto em cena, isso chama-se, né? Isso, em cena, o que ele é? Ele é justamente o workshop de comunicação e expressão, mas o ensino ele não é sobre ser artista, é desenvolvimento pessoal. É onde a gente usa elementos do teatro, exercícios cênicos para atores, justamente para trabalhar traumas e crenças limitantes nas pessoas. Então, isso tem sido muito assertivo. A gente está indo para o 8º ano já no Tapete Vermelho. Esse workshop ele é realizado durante 3 dias, durante os dias do festival, nesse período em Gramado. E esse ano, 2026, nós teremos alunos de 8 estados
que vem em busca desse... Eu nem vou ficar falando em conhecimento, tá? Mas essa busca sobre a reconexão consigo mesmo e sobre potencializar a comunicação que cada um tem. Porque comunicação todo mundo sabe fazer. A questão toda é fazer ela assertivamente. Perfeito. Falar em comunicação, a Rafaela, para não chamar de Fernanda, antes chamei de Fernanda, eu disse não é demérito nenhum, né? Se eu confundir com a Fernanda Torres ou com a Fernanda Montenegro, principalmente, aliás, qual delas que tu mais admira? A Montenegro. A Montenegro, né? Sinto-me lisonjeada, inclusive. Então, se eu errar o nome nesse momento, em vez de chamar de Rafaela e te chamar de Fernanda, tá tudo certo. Tá tudo certo. Bacana. A Rafaela, tu é da comunicação também, né? Sou sim, eu sou apresentadora da Gramado TV, atuo também como influenciadora aqui na região de Nova Petrópolis, a região das Hortênsias, bem como ali a região dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Garibaldi. E foi assim que eu conheci o Oscar ano passado, no Festival de Cinema, trabalhando. Nos tornamos amigos, mas principalmente de negócios, né? Então, o Oscar sabe esse vínculo forte que eu tenho com os empresários aqui na região. E eu sempre estou disposta a ajudar projetos promissores que venham a alavancar a região em si. Principalmente trazer, né, promover a cultura na nossa região, que é o que nos falta, ao meu ver, aqui. E é uma imensa honra estar podendo fazer essa ponte para ele com as prefeituras municipais, também com empresários, ramo de vinícolas, empresas também calçadistas, que nós teremos algumas reuniões. E é muito bom saber que eu posso ser essa ponte de acesso para que nós possamos cada vez mais promover essas questões sociais, culturais, para que novas pessoas, novos adolescentes, jovens, ou também, não há questão de idade, quem sonha ainda em entrar para a arte, ela saber que é possível. Que bacana, legal. Inclusive, eu até perguntei para ti, brincando, onde que tu anda, guria? Porque eu não te conheço, tu é de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis está crescendo. Tu mora aqui, sim, na cidade? Moro em Nova Petrópolis, mas trabalho mais fora, né? Mais na região de Gramado. Tá mais em Gramado, mais a Gramado Canela, esse eixo aqui, mas reside aqui na cidade, Resido então. aqui em Nova Petrópolis, sou residente dessa cidade maravilhosa. Quanto tempo Nova Petrópolis? 4 anos, a qual me acolheu, tenho filhos aqui. Então é uma cidade perfeita, né? Em termos de segurança, qualidade de vida, sou apaixonada. É, uma cidade fantástica. E a sétima arte, falando aí sobre cinema, pode ter a ver com Nova Petrópolis também? Com a sua cultura germânica, com o seu perfil? Com certeza. A cultura germânica, ela também é fortíssima na questão da sétima arte, né? E também a questão de a gente poder unir esses dois polos com o Oscar. Ele é uma pessoa que tem um enorme leque nessa questão também de consultoria daqui um pouco. E a gente poder trazer teatros, incentivar a cultura artística aqui, principalmente para os jovens, crianças, eles terem acesso a essa questão artística é muito importante, porque hoje em dia o mundo está totalmente digital, né? Exatamente. Hoje pela manhã tinha um meme de um cachorrinho pincher, né, que eu vi na internet, e ele representa, ainda bem que meus filhos não tanto, né, porque vai também da criação. Tu tem filhos no plural, pelo que eu entendi, né? Tenho um casal de filhos, a Clara de 4 anos e o Miguel de 1 ano. Ah, sim. Então, a Clara certamente já tem o contato digital, já está inserida nesse mundo. Como é que é o nome do segundo? Miguel. O Miguel, tu está fazendo de tudo para ele não ter esse primeiro contato. Estou fazendo de tudo, mas confesso que é difícil. É difícil, né? Eu tenho um casal, ontem meu menino completou 10 anos, Nicolas, e a minha menina tem 12 anos, vai completar 13. E, naturalmente, eles têm acesso. E eu fiz uma autocrítica ao ver esse meme, né, que... feliz, porque meus filhos não chegaram a tanto. Se bem que o pincher, né, é um exagero, né? Colocaram um celular na frente do pincher e tiraram. E o pincher é o cachorro mais inquieto, mais impaciente que eu conheço, né? Fizeram um baita de um comparativo. Oscar, nesse mundo digital, nesse mundo das telas, as telas importam. Tanto é que tu tem essa proximidade com o cinema. Mas como estabelecer parâmetros saudáveis? É bom a gente curtir aí uma série, às vezes até maratonar. Mas qual que é o limite nessa tua área? E eu acredito que nesse próprio projeto que tu tem, esse Encena, isso também seja pauta, não é mesmo? Isso. Na verdade, eu digo o seguinte sempre, tudo que é demais enjoa, a gente aprende com os pais, né? Tudo que é demais faz mal. Mas eu acho que o que pode dosar ali, se está fazendo mal ou bem, é justamente a pessoa entender se está atrapalhando, se ela está deixando de fazer outras tarefas, as quais ela tem essa responsabilidade, e ela acaba procrastinando outras coisas,
E quando eu digo outras coisas, não é nem sobre o trabalho em si, propriamente. Às vezes é sobre cortar uma grama, limpar o pátio ali, é sobre fazer as tarefas de casa, enfim, são coisas simples. Então, exatamente. Então, se são coisas às vezes que são mais bobas, corriqueiras, mas você está abrindo mão porque tem um certo vício ali e uma certa dependência de tela, eu presumo que deva ser observado, sim. A gente não vai voltar atrás. O mundo digital chegou, está tudo certo, está tudo bem. A gente tem um pessoal da terceira idade muito engajado, inclusive nas redes sociais. O meu pai é um grande exemplo disso, está com 89 anos, tem todas as redes que tu imaginar. E outras até que eu nem sabia que existiam, mas o cara está conectado ali o tempo todo. É um perigo, né? Que é um perigo, inclusive a gente tem que ficar livre. É o filho, né? A gente um perigo pai dos nossos pais. É um perigo os nossos pais ou avós aí, dependendo, estarem nas redes sociais aí comentando às vezes, não, né? Sabe o que é mais perigoso? É eles ficarem acreditando em 13º e bonificação e ficam clicando em todos os links que são vírus, né? Ou isso então é no pior Brad ainda. Pitt. No Brad Pitt, imagina, o Brad Pitt foi um sucesso aí, né? Também. O Brad Pitt veio em Nova Petrópolis. Tem um cliente meu que, inclusive, ele se tornou frentista do posto de combustível, né? Loucura, né? Mas a gente colocou até no card que a gente fez ali um carrossel, né? Uma com o Brad Pitt como frentista, outra como o ambiente do posto, né? O posto American Oil, aqui na entrada da cidade, muito bacana, um abraço para o William, muito criativo também, meu parceiro aí de produções, é o meu cliente aqui, a gente faz em conjunto. E no terceiro card estava o William, que é a imagem que a gente utilizou para transformar em Brad Pitt. E a gente colocou, não acredita em tudo que você vê. Mas acredito que no posto American Oil tem a melhor qualidade e o melhor preço. E de fato tem, já fazendo a propaganda aqui real, né? Ontem foi o dia A, 20 centavos de desconto por litro de combustível abastecido, tá, pessoal? Ontem, hoje é 6,15. Tu não encontra na região preço neste valor aí. Ó, já tô, se quiser abastecer, já estou fazendo meu merchan aqui, né? A gente não perde a oportunidade com certeza, de prestigiar aqueles que são parceiros da gente. Eu ia dizer a Fernanda, a Rafa sabe muito bem disso. Ela também, eu vi que a parte comercial, ela é esperta nessa área aí também, né? Claro, a gente sempre tem que estar colocando em evidência quem está conosco, né? Verdade. Colocar em evidência. Oscar, em evidência agora está o cinema nacional, né? Temos aí a Fernanda Torres, no ano passado, foi inclusive indicada ao Oscar, não ganhou. Tivemos aí antes o Globo de Ouro, que ela conquistou aí com Ainda Estamos Aqui. Ainda Estamos Aqui, né? E agora o Wagner Moura, né? Com Agente Secreto. Agente Secreto, né? E está indicado aí para o Oscar, né? Ganhou. O que tu tem a dizer sobre o cinema brasileiro nesse momento? É um prêmio? Isso de alguma forma beneficia o cinema? Tu que está não somente acompanhando como espectador, como um agente passivo, mas também um agente ativo nesse meio todo, nos conta o que tu pensa disso tudo. Bom, eu sempre acredito, por trabalhar com TV, cinema, com teatro, enfim, que isso tudo potencializa. O mercado do audiovisual brasileiro ele realmente está muito aquecido nos últimos anos. Tá? A gente trouxe muitas comédias boas através do saudoso Paulo Gustavo, né? Então ele trouxe essa piada mais mastigada para a gente, né? O povo brasileiro que precisa de heróis, o povo brasileiro que precisa de motivo para sorrir, que é um povo que é muito trabalhador, muito massacrado. Então essa questão de ser indicado para o Oscar, de ser indicado e levar prêmio no Globo de Ouro, evidencia o cinema nacional, evidencia os talentos. Eu acho que é necessário e também eu acho que é uma justa posição de um produto que é muito produzido e com muito carinho. São milhares de pessoas, são milhares de empregos diretos e indiretos, porque as pessoas, geralmente, quando a gente vê uma notícia sobre cinema nacional, a primeira questão, porque tudo vira... O Brasil é muito polarizado, né? Então tudo vira política. Você posta a foto de uma maçã, alguém vai falar ou de A ou B, né? Ou Lula ou Bolsonaro. Então o brasileiro ele fica nessa rixa. A questão toda aqui não é sobre posicionamento político, é sobre realmente a gente poder... acreditar que nós temos um segmento fortíssimo no Brasil, assim como os Estados Unidos produz muito cinema, assim como a Índia é um grande produtor cinematográfico hoje mundial também, né? E que nós estamos aqui para evidenciar tudo que nós fazemos e parabenizar, porque nós temos artistas incríveis. O Wagner Moura é um exemplo disso. Fernanda, não precisa nem falar, a Torres, porque a genética dela, né, filha da Fernanda Torres, da Fernanda Torres, do Fernando Torres, na verdade, grandes artistas que respiram arte, são a essência da arte no Brasil. Eu digo o seguinte, é um privilégio poder fazer parte desse movimento de audiovisual cultural no país,
nesse momento que eu estou presenciando a história sendo construída. Eu não estou estudando sobre ela. Eu estou fazendo parte desse momento histórico do Brasil. E isso me deixa muito feliz, porque serve para inspirar futuros cineastas, inclusive. Tu acha que a vitória dele no Globo de Ouro, do Wagner Moura, foi uma chinelada no Michael Jordan, no Oscar Isaac, no Andrew Scott, fazendo aqui uma piada também? O Dwayne Johnson estava por lá também, né? Eu acho que estava junto. Na verdade, não é que foi uma chinelada, um tapa na cara. Eu acho que é o seguinte, né? Como o pessoal da Bahia falou, ele tem o tempero, tem o molho, né? O Wagner, porque lá na Bahia eu tenho um projeto lá também, dizem que o baiano não nasce, estreia, né? Então, inclusive, recentemente eu dei um workshop lá em Salvador. E o que eu vou te dizer? Que realmente o talento do Wagner Moura é indiscutível. Realmente, ele é sim um excelente ator, ele se entrega. Nossa, o Brasil, o grande público, conheceu o Wagner Moura através do Capitão Nascimento, né? Na Tropa de Elite. E ali ele mostrou o potencial, o poder que ele tem cênico, realmente. Tá? E depois a gente vai trabalhar, por exemplo, com o Agente Secreto e outras participações do Wagner no teatro, em outras oportunidades que ele teve de atuar. A gente vai descobrir a versatilidade do Wagner. A versatilidade, que começou no teatro porque era um rapaz tímido, um jovem tímido, também das periferias, soteropolitanas, né? Então, porque ele é baiano também, né? Participou de vários grupos em Salvador, inclusive com Lázaro Ramos, enfim, cresceram juntos dentro das oficinas. Mas ele vem sim, ele tem todo o mérito dele, né? Eu acho que é uma questão ali de saber dosar a parte de comunicação, a parte das parcerias, de quem você tem ao seu lado, justamente com o preparo cênico que ele tem. Então, ali é o grande profissional, com uma grande equipe de marketing, está no momento dele. Então, ele precisa aproveitar e nós aqui agradecemos por estarmos, novamente, vou falar aqui, vivendo esse momento junto com ele. Quando eu falei em chinelada, eu trouxe um pouquinho para esse tom de polêmica, né? A Fernanda Torres se envolveu numa polêmica, ou as pessoas envolveram. É difícil a gente saber o que aconteceu. Quem nasceu primeiro, Oscar, o ovo ou a galinha? Mas a gente sabe que hoje, a gente até falou na internet, existe um contexto. E esse contexto hoje é muito rápido, é muito ágil. As coisas acontecem num start incrível. Parece que é mais rápido do que apertar o botão. E aí criou-se toda uma polêmica. Quando eu usei essa metáfora da chinelada, justamente fazendo essa analogia da Fernanda Torres, né? Filha da Fernanda Montenegro. E que envolveu a política, e que envolveu essa polarização política que vivemos já há bastante tempo e tende a se intensificar cada vez mais, ao que parece. Mas é que eu digo o seguinte, as pessoas falam por política, mas a maioria delas não entende o viés político. E para as pessoas que estão ouvindo em casa, para as pessoas que vão assistir depois na internet essa entrevista, é o seguinte, tudo é política. Eu estar aqui no seu programa é política. Eu ter reuniões na região é política. Eu me posicionar no tapete vermelho do Festival de Cinema. Eu receber um prêmio, homenagem. Tudo é política. A gente precisa trabalhar com os instrumentos, com as ferramentas que nós temos para fazer o quê? Para ascender. A gente tem que estar preparado, ter qualidade realmente para estar posicionado nesses lugares. Porque não adianta só falar bonito. Na hora de mostrar que você é um grande profissional, você precisa mostrar que tem esse preparo. Mas na questão do Brasil é política também e precisa ser, gente. Ali é política partidária, inclusive. Mas nós temos uma política hoje no Brasil que apoia a cultura, apoia mais a cultura sim, tá? E é uma política que está se posicionando. A gente sabe que o Lula é populista, a gente sabe, e precisa ser, porque senão não seria um bom político. Não estou falando se ele é uma pessoa honesta, se é uma pessoa desonesta, não é sobre isso, não é o mérito da questão. É em função de saber trabalhar a própria imagem para convencer uma população que você é uma pessoa que precisa estar onde você está. E em relação a prêmios, por exemplo, de atores, artistas brasileiros fora do Brasil, é uma relação de política direta, por quê? Porque o Brasil é um grande consumidor, é um polo de consumidores de cinema, inclusive hollywoodiano. Então o que acontece? Como o cinema mundial estava caindo, porque as salas estão vazias, isso é fato, estavam na verdade, e nós viemos de um Covid, de uma pandemia mundial. Então, como é que a gente vai fazer, já que o perfil do consumidor mudou? Que nós não potencializamos uma nova geração de consumidores de audiovisual. Está todo mundo em casa vendo seriado, vendo com o telefone na mão. Essa criançada, né, essa gurizada, está com o celular na mão. Não tem paciência. A nossa geração aguardava um filme estrear no cinema. Nós esperávamos um seriado que era semanal, nós esperávamos uma semana para ver o próximo episódio. Hoje não, eles têm tudo na palma da mão na hora que eles querem, né? Então, o que acontece? Como o mercado latino-americano ele é um potencial consumidor, o que acontece com a academia americana e com outras academias? Vamos fortalecer mais a imagem do Brasil, que é um forte consumidor, também levando em consideração
a performance dos artistas, e eu acho que está na hora já de dar prêmio para esses países também. Porque aí você se sente pertencente. Então, é estratégia política? Tem negociação política? Também tem. Mas, em momento algum, ela é demérito em relação às performances dos artistas que estão sendo premiados. Eles realmente têm capacidade e provam que merecem estar lá. Tem estratégia política também a Rafaela na condução dos seus filhos, como também na condução da sua vida profissional, que inclusive está na área que eu tenho formação jornalismo, né? É isso? Tu é estudante de jornalismo lá na Ubra, tu me falaste, é isso? Isso, estudante. Aonde tu quer chegar? Tu já está nas redes sociais, já é uma influenciadora digital, disseste, tem quantos? 40 mil seguidores 40 orgânicos? 40 mil seguidores orgânicos aqui da região. E vai estrear aí também um podcast, é isso, né? Isso, Fala um podcast. pouquinho sobre esse teu trabalho e aonde tu quer chegar e como é que tu está vendo a comunicação. Agora eu estou entrando um pouquinho na nossa área de origem, o jornalismo, porque na minha época, a gente não é ruim falar minha época, parece que a gente é muito... Mas naquele momento anterior aí, a internet efervescente como é hoje, que domina, as coisas eram diferentes. Como é hoje, como está sendo discutido na academia, toda essa transformação que a gente está tendo digital e também aí o posicionamento do cinema, não só o cinema, o teatro, como vocês estão apresentando aqui para Nova Petrópolis, projetos que possam contribuir com uma cidade que tem uma riqueza tão grande, mas ainda é uma joia a ser lapidada. Claro. Eu sou muito feliz em estar trabalhando na comunicação. Na verdade, eu venho do ramo financeiro, totalmente oposto, né? Nada a ver com comunicação. E após a minha segunda gestação do meu filho, eu me redescobri, eu fui convidada para ser modelo. Após ter sido convidada para ser modelo, eu virei influenciadora aqui na região. Com isso, comecei a ser vista, fui convidada para trabalhar como entrevistadora na TV Gramado. E de lá me surgiu novas oportunidades, conheci o Miron Neto, que é um renomado jornalista aqui da nossa região. E a gente vai ter agora um podcast mês que vem, que vai estrear, que é o Melhor da Serra Gaúcha, na Gramado TV, onde eu estarei recebendo empresários locais, também pessoas que tenham uma influência na região, inclusive Oscar, você está convidado para um podcast. Inclusive Oscar, me incluiu agora então. Muito Não, obrigado. tá aí, ó. Estarei no podcast da Rafa, hein? Não, na verdade, ele já estava convidado de uma forma não oficial, né? Pela parceria que vocês têm, tu tem quase obrigação de estar lá, não é isso, Oscar? Eu quis fingir uma surpresa agora. Ah, tá. O cinema é assim, né? Exatamente. Vou improvisar. Por favor, continua, Rafa. Mas a comunicação, ela me surgiu de uma maneira inesperada. E eu costumo dizer que não é nós que escolhemos o trabalho, né? É o trabalho que nos escolhe. As paixões aparecem. E eu vi que eu teria realmente um livre acesso na comunicação, me dei muito bem com isso. Eu também sou uma pessoa que eu tenho um leque grande de contatos, de pessoas. Faço, né, também essa questão das conexões, das pontes aqui na Serra Gaúcha. Eu tenho uma demanda, eu levo até a solução. E agora quero me profissionalizar. Não é frase pronta isso não, né? Claro que não. Eu tenho uma demanda, Sabe levo que até a solução. Se tu não registrou, eu vou registrar para mim, pode ser? Desconfiado agora aqui. Se tu não registrou, eu vou registrar para mim. Aí tá Eu a tenho uma que eu vou financeira, né? registrar, tá? Que é antes Sóstenes que mal acompanhado, tá? O meu nome é Sóstenes. Essa eu vou registrar antes que alguém registre. Por favor, continue. Claro. Mas não, a questão ainda a ver financeira continua, realmente a questão comercial, não adianta a gente fugir, né? E acaba que uma coisa liga a outra. Essa minha experiência na questão financeira, eu participava de uma assessoria financeira onde eu conseguia captar recursos para grandes empresas, créditos empresariais. Foi ali que eu conheci também muitos desses contatos que eu tenho hoje em dia, donos de vinícolas, rede hoteleira, e daí veio a comunicação. E não perdi o contato deles, eles se surpreenderam também quando eu entrei na comunicação, e uma coisa agrega a outra, né? Algo leva sempre... como eu falei, uma demanda é uma solução. E eu tenho pessoas, contatos, que vêm até mim, pedem, Rafa, preciso de patrocínio para um evento, para um projeto. Me ajuda nisso? E eu não sou de negar ajuda, né? Então, vamos para cima. Tendo um problema, tu tem a solução, é isso? Isso. Bacana, uma coisa interessante, Oscar, que eu queria trazer para ti e fazer uma reflexão sobre isso, que a Rafa... as pessoas chamam de Rafa. Rafa. Ah, tá, ainda bem, porque eu já trouxe... Sou conhecida só por Rafa. Só por Rafa, então tô certo aí, ficou mais fácil para não confundir com Fernanda, tá? Antes. Perfeito. Antes que eu te confunda como Sócrates. Ah, tá, também, o que para mim seria um elogio. Seria um elogio, né? Seria um elogio, para mim eu prefiro que chame assim na rua. Se alguém me chamar assim, eu farei a
o meu maior agradecimento, tá, pessoal? Se bem que Sóstenes, ultimamente, o outro lá, né? Se eu tivesse aqueles 400 mil na minha conta que eu disse, o único Sóstenes que eu conheci, que eu vi a imagem dele, televisionada, não presencialmente, é o cara que está na maior polêmica lá em Brasília com 400 mil reais lá, que veio de uma venda, mas não vamos voltar para a política, vamos deixar essa parte aqui também, porque o Sóstenes da Silva, aqui que sou eu, começa a conotar para esse lado. Vamos deixar os Sóstenes cada um no seu lugar. Acho que esse Brasil está pequeno demais para esses dois Sóstenes, só vai restar para mim que não tem nada, nenhuma implicação com a polícia aí. Oscar, a Rafa falou uma coisa interessante, e tinha um estereótipo antes, que certamente o mundo é feito de signos, né, de simbologias, e antes até um tabu existia para modelo. Como pode uma modelo que foi mãe pela segunda vez ser modelo e ascender uma carreira que abre mercado aí para televisão das mais diversas formas? Isso é a transformação que a gente está tendo nesse mundo. No cinema, não só no cinema, mas no teatro, isso também está ocorrendo, e até conversar isso com os projetos que vocês estão apresentando. Eles são, digamos assim, abertos, que possam possibilitar que pessoas que talvez não tiveram oportunidade, porque existia um padrão, hoje esse padrão mudou também? É que, na verdade, tudo evolui. Se a gente for estudar, por exemplo, os padrões de beleza de antigamente, estudarmos os padrões de beleza atuais, ele é muito cíclico, não é? A beleza, a moda vai e volta. Corte de cabelo, se o homem usa barba, se não usa barba, enfim. Os padrões vão mudando e vão se reinventando. Eu sou de uma época, daqui uma semana eu faço 47 anos. Então eu digo que eu sou de uma época onde o modelo tinha peso e medida. Tá? Principalmente manequim, que era modelo de passarela. Hoje não, democratizou muito. Porque nós podemos ter uma moda inclusiva. Então, hoje nós vemos pessoas que sofreram algum tipo de amputação, que têm algumas limitações físicas, só que são pessoas realmente que consomem. As pessoas não andam nuas na rua, elas consomem, elas usam sapato, elas usam roupa, elas usam maquiagem, perfume, elas usam produtos de beleza, de higiene pessoal, ou seja, é um mercado consumidor que ele continua ativo. As limitações físicas, elas não geram limitações, então, às vezes, econômicas. Às vezes nós temos profissionais que têm alguma deficiência, que é melhor pago do que uma pessoa que não tem uma deficiência, por exemplo. Né? Então, isso não, a deficiência, ela não estabelece um limite para a pessoa, a não ser que a pessoa se vitimize, e aí vai de cada um. Né? Já vi pessoas totalmente saudáveis que não fazem absolutamente nada, e pessoas que têm algumas limitações físicas que produzem coisas maravilhosas. Entendeu? Então, vai muito da mentalidade de cada um. Voltando à questão da pergunta aqui, Sóstenes, é o seguinte: democratizou muito. Então, o perfil do consumidor, como mudou, ele também quis, com esse empoderamento, se ver na TV. Eu não quero só ver o que é belo, o que é perfeito e o que é, de repente, inalcançável. Eu quero ver alguém comum como eu. Eu quero alguém que me represente. Não que represente um dinamarquês de 1,95 m, loiro de olhos azuis. Né? Eu quero ver o negro, eu quero ver o indígena, eu quero ver o asiático, eu quero ver todos. E nós temos esse poder aqui. Por quê? Porque nós vivemos num país tropical, nós vivemos num país gigantesco, que o Brasil é grande, né, territorialmente, e nós vivemos num país que abraça, que agrega, que acolhe outras etnias. O mundo inteiro se encontra no Brasil. Então o Brasil, por ser muito grande, por ter essa diversidade, eu acho fabuloso, porque nós trabalhamos dentro da arte uma paleta de cores. Então nós temos todos esses perfis. Eu tenho gordo, magro, feio, bonito, com mão, com pé, sem pé, com dente, nariz grande, nariz pequeno, careca, cabeludo, não importa. Nós temos vários perfis. E para quem trabalha como ator, por exemplo, aí o teatro, televisão, cinema, o ator ele não tem perfil. Precisa estabelecer se o perfil dele condiz com a personagem. Tirando a questão dos manequins, por exemplo, aquele esquadrão de elite das agências de modelos, pessoal de 1,80 m, menina de 1,74 m, aliás, homem de 1,85 m mais ou menos, mulher de 1,74 m, padrão internacional, magérrimos, porque são cabides humanos, né? Eles têm que desfilar e o foco está na roupa, não neles, e sim nos grandes estilistas, tá? Nos croquis ali, que são muito bem desenhados. Na parte publicitária, que é a parte do modelo comercial que a gente chama, é justamente o brasileiro vendo o brasileiro na televisão. É a moça, porque não adianta uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem de estereótipo, tá? Não adianta uma pessoa que está toda atlética, toda na academia, moda fitness, perdão, fazer comercial para um público que é mais gordinho, né? Não tem nada a ver.
Então eu vou pedir uma atriz, um ator, enfim, que seja um pouquinho mais gordinho e tal, para que haja uma identificação. Porque antes, algumas pessoas que tinham o poder, esse poder é estar com o microfone, é estar no púlpito, é estar no palco. Aí eu sou poderoso porque eu estou bem posicionado. E quem está na frente precisa me ouvir, porque eu sou o dono aqui da voz. Então eu tenho poder nesse momento. A partir do momento que eu retirei a persona perfeita, entre aspas, desse poder de fala, desse lugar de fala, e coloquei uma pessoa que me representa, que, poxa, aquela pessoa parece comigo. Eu também passei a sonhar que eu poderia conseguir chegar lá também, e se fosse a minha vontade, faria cursos, faria a minha parte de marketing pessoal, o poder da comunicação, e estaria lá também. Então elas acabaram dando escolha para todos. Eu acho que essa questão toda, essa miscelânea, ela acabou sendo desmistificada e ela democratizou. Eu acho que foi a palavra-chave é isso, democratizou. Qualquer um pode ter lugar de fala. A questão que vai definir se tu vai continuar nesse lugar ou não é só a questão estética, e sim é o conteúdo. Hoje a gente precisa, embora a gente tenha também movimentos ligados somente à estética, gente, é óbvio, eu não vou ser hipócrita com vocês. Para mim, o que é bonito e o que é feio. Não tem, porque não tem mulher bonita, o pessoal fala aquela piada, não tem mulher bonita, tem mulher que não usa produto X, né? Ou não tem gente feia, tem gente sem dinheiro. Não é sobre isso, gente. Para mim, Oscar Zinelli, o feio é feio e o belo é belo. Não estou falando do cantor, tá? Estou falando do bonito. Então, assim... Até porque há divergência em relação ao belo, né? Tudo bem, né? Tu disseste, Sóstenes. Né? Então, assim, eu acho que o bonito é bonito, atrai, seduz, realmente vende, é comercial. Só que o que não é bonito para os meus olhos pode ser justamente a pessoa ou a oportunidade que vai trazer o que eu preciso ouvir. Então, é sobre... Nem tudo, gente. Olha que vocês vão ouvir de um cara que trabalha com audiovisual, tá? Vai servir para corte essa. Nem tudo é sobre imagem. Muito é sobre conteúdo. Exato. Por falar em democratizar, existe a possibilidade, inclusive, de empresários da região mostrarem-se, né, através das suas empresas, nesse trabalho que tu vais fazer lá no Rio de Janeiro, no Carnaval. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, então, e depois fechamos aí contando sobre esses outros projetos que estão apresentando em Nova Petrópolis. Faz uma descrição aí, futuramente, quem sabe a gente pauta, se for possível, aí a gente pauta só sobre esse projeto que foi apresentado para a Prefeitura e para outros, que envolve teatro, né? Como é que é mesmo o nome? É um musical Aladim. Musical. Teatro musical. Teatro musical, que Aladim. bacana. É uma peça de teatro em formato musical, né? Com as músicas cantadas geralmente ao vivo, aí tem que ver da aptidão de cada artista, mas com belas coreografias assinadas por grandes profissionais, que é um musical bem lúdico, assim, com uma releitura do Aladim, que é uma história inserida dentro do romance lá das Mil e Uma Noites, que são os contos da Arábia, né? Mas vamos lá. Nós vamos fazer ações de ativação no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então estaremos lá. Eu, com esse meu samba no pé, que é absurdamente, né? Eu sou um fracasso aí com samba no pé, mas enfim, a gente engana do dedinho aqui, né? Mas eu vou estar lá representando grandes marcas, grandes empresas, parceiros aí de longa data, parceiros novos também, que são muito bem-vindos, e algumas prefeituras. O que são essas ações assim de ativação? São justamente lembretes. É um lugar onde o mundo inteiro vai estar no Carnaval no Rio, com os olhos voltados da imprensa, porque agora, inclusive, está homologado e atestado que o Carnaval do Rio está no Guinness Book, é o maior evento do planeta Terra, o maior carnaval do mundo, tá? Com 3 noites de desfiles das escolas do Grupo Especial, né? 15, 16 e 17 de fevereiro. E eu estarei lá junto com o Rafa, com a Marcela Cipriani também, presente nos camarotes, fazendo justamente as menções a essas prefeituras, aos eventos das prefeituras e lembrando dessas grandes marcas, dessas empresas também que são patrocinadoras, para todas as notas que saírem na imprensa, na mídia, nos veículos de comunicação, elas estarem linkadas aí à minha imagem, a imagem do diretor Oscar Zinelli, assim como da Rafa, enfim, e de outros artistas que estarão lá também prestigiando o Carnaval. O Carnaval é uma delícia. Exato. Disse um vereador, hoje não é mais, o Paulo Heimann, deixa eu lembrar certinho o nome dele aqui. O apelido dele é Goiabão, quando ele era presidente da Associação Concórdia da Linha Imperial, não sei se a Rafa conhece, ali
que tem o berço do cooperativismo de crédito. Ele me deu uma entrevista para fazer o convite do carnaval, e vai ter agora o carnaval também, ali é tradicional na linha Imperial, diz ele, eu queria ter trazido, mas infelizmente não deu. Queria uma escola de samba, aquelas mulatas dançando e os alemães olhando, porque é um espetáculo. Talvez ele foge um pouquinho a nossa identidade cultural germânica, que tanto encanta aí o nordestino, o carioca, o fluminense, esse pessoal. Olha, de novo merchan aqui para o American Oil, os vídeos que a gente produziu com o Márcio, que é lá do Amazonas. Pô, foi o que estourou aqui. O pessoal adora ouvir esse sotaque da Manauara, né? Bacana, legal. As pessoas gostam dessa interação cultural. Até, afinal de contas, é a diversidade que nos une. O nosso Festival Internacional de Folclore tem essa temática. E por que não trazer essa proximidade? É uma oportunidade, certamente, para os empresários daqui, né, estarem sendo divulgados por ti, pela Rafa e por outros, né? Nesse que é o maior espetáculo da Terra. Para fechar, então, o que mais aí que dá para falar aí sobre esses projetos? Como que vocês saem de Nova Petrópolis, depois dessas reuniões, enfim? Vou fazer abrir um parênteses aqui. Com essa participação das empresas e das prefeituras no camarote comigo, a gente também acaba sendo um link facilitador ali de comunicação e até mesmo futura contratação. Então, de repente, isso que já foi profetizado lá atrás pode se realizar de repente nesse ano, no ano que vem, que é trazer sim uma amostra pequena, um pocket dessas escolas de samba do Rio de Janeiro para vir fazer apresentações aqui em Nova Petrópolis. O Goiabão vai participar com certeza. É possível, tá, gente? Então, empresário que tem interesse, prefeito, pode entrar em contato comigo, entre em contato com Sóstenes através da rádio, vai passar o contato da Rafa, enfim, e a gente pode viabilizar sem muita burocracia, realmente contratação direta. Tá? Aliás, uma sugestão aqui. Eu não me recordo de ter um grupo carnavalesco no Festival Internacional de Folclore, né? E o festival é internacional, por que não? Né? A gente tem todas as culturas nordestinas, nortistas, enfim, do país, e todo o mundo teve muitos países e culturas representadas, e eu não me recordo que o maior espetáculo tem através de uma escola de samba, por que não? É dança. Fica a dica pro pessoal aí, né? Para trazer essa galera bonita aí. E para 2026 nós temos aí montagem de uma releitura do musical infantil e adolescente Aladdin, que emocionou muitas pessoas no Rio de Janeiro, onde quando nós fizemos em 2018, nós tivemos que reabrir um teatro no bairro do Flamengo para comportar o elenco, eram 18 atores em cena. Agora ele vem um pouco mais enxuto, mas ele vem tão bonito quanto, e também ele vem mais já atualizado. Nós temos aí também as possibilidades de workshops de comunicação e expressão para potencializar uma comunicação mais assertiva. Nós temos o workshop que vai acontecer durante os dias 14, 15 e 16 de agosto, na semana do Festival de Cinema de Gramado, esse ano 2026, com alunos confirmados já de 8 estados brasileiros, quase aí 16 municípios envolvidos. E nós temos também aí as ações de marketing que a gente trabalha com consultoria também para as empresas e para as prefeituras, para a gente poder desenvolver juntos novos projetos de ações culturais, inclusive eventos que ainda de repente não existem ou são embrionários nos municípios. A gente está aqui para potencializar essa questão cultural e turística. Perfeito. Deixa eu agradecer primeiramente aqui a Rafa, antes de a gente te agradecer também, Oscar, por ter vindo aqui, bater um papo com a gente, reservado esse espaço aí. A gente até se prolongou um pouquinho mais, porque eu me empolguei aqui, né? Eu disse, olha, nós temos meia hora, já passamos aí 40 minutos de entrevista e rende bastante, né? Obrigado pela tua participação aqui no nosso Café com Leite aí, Eu que agradeço, um bom dia a todos, e é sempre uma honra poder trazer convidados especiais como o Oscar. Oscar, obrigado pela participação, obrigado, né? Rafa, E essa contribuição com a cultura de Nova Petrópolis, certamente, isso é uma relação promissora aí. Com certeza, eu digo para todo mundo o seguinte, eu estou aqui para ajudar, mas também preciso da ajuda da comunicação aqui do município, dos empresários e do munícipe. Então é um prazer, obrigado aí, um grande beijo aí aos ouvintes, aí os espectadores também do Café com Leite, e parabéns pela plataforma.